E agora a pergunta. Bom, uma vez, vou deixar aqui para vocês dois, principalmente para o pastor Wellerson. Se não há possibilidade de alguém ser salvo sem a pregação do evangelho, eu vou deixar duas questões intrigantes. O que faremos com o natimorto, aquela criança que nasceu morta, ou aquele bebezinho que chegou aos seus 6 meses de idade e morreu? Segundo, o que será daqueles que nunca ouviram o evangelho, que não foram alcançados, que ninguém foi lá? Deus vai mandar todo mundo para o inferno? Vou começar pela última, porque eu acho que é mais fácil. Ou menos difícil. Eu acredito que o pecado original é absolutamente suficiente para condenar alguém. Então, eu não creio que alguém é condenado porque não tem fé. Alguém é condenado porque é um rebelde, perdido, nasceu morto nos seus delitos e pecados, recebeu por imputação a culpa de Adão e a herança de corrupção. Então, neste caso, alguém que nunca ouviu do evangelho, contato absolutamente nenhum, eu acredito que está no tridente com dor no coração que ele vai ser condenado. Inclusive, morto, um bebezinho. Não, eu comecei pela última. Tá. É quem nunca ouviu. Quem nunca ouviu. Quem nunca ouviu. Ele é condenado. Eu acredito, né, que porque eu já disse que a revelação geral ela é suficiente para apresentar o Criador, mas ela não tem como propósito apresentar o Redentor, então ela não é salvífica. Segunda. A segunda, eu acredito o seguinte: o pecado original também seria suficiente para condenar este. No entanto, eu não vejo a Bíblia dizer nada absolutamente claro a respeito disso, então eu vou me basear em inferências e na confissão que nós, nossa igreja, adotamos. Então, a Confissão de Fé de Westminster, ela diz que os mentalmente incapazes e os que morrem na infância são salvos se eleitos. Então, se eles fazem parte daquele grupo que Deus elegeu... Predestinou desde a fundação do mundo. E aí eu não vejo grande diferença, apesar de ser uma confissão calvinista, eu não vejo muita dificuldade em aplicar a eleição por presciência do arminianismo, porque aquela vida que se encerrou muito cedo, Deus, na sua onisciência, sabe exatamente o que aconteceria se ela continuasse vivendo. A gente chama do conhecimento intermediário de Deus, dentro da onisciência. Né? Isso, porque a gente vê, na minha teologia, a gente vê a onisciência não só com o conhecimento daquilo que aconteceu ou aquilo que vai acontecer. Ou daquilo que é possível. Exato, aquilo que poderia acontecer. Se porventura nascesse e crescesse, o que ocorreria? Deus conhece todas as possibilidades. Ela poderia vir a crer. Exato. Então, com base nisso, ele salva. Ele salva. Ou, no caso do calvinismo, com base na sua soberana. Aí é a questão. Todos que morrem na infância são salvos? Pode ser. Eu vou deixar a mesma pergunta, porque o tempo aqui está se esgotando. Como que o senhor vê essas duas questões levantadas? Sim. Pessoa que nunca ouviu o evangelho e o natimorto. Certo. Ou mesmo o bebê, 6 meses, não estava na ideia da consciência. Sim, eu acredito, departamento de Deus, né? Jonas 2... Deuteronômio 29. Jonas 2:9, salvação pertence ao Senhor, né? Tá. Salmo de número 3, a salvação vem de Deus. Então eu acredito que esse departamento de salvação pertence de fato ao Senhor. O que eu penso nesses exemplos que o senhor colocou? Que no caso de uma criança, sim, é salva, porque ela não teve oportunidade, né? E no caso dessas pessoas que nunca ouviram falar do evangelho, creio que elas serão julgadas dentro daquilo que elas podem corresponder. Não creio, isso é uma crença minha, não creio que Deus vai exigir a correspondência de uma pessoa que jamais ouviu falar dele. Seria mais ou menos eu exigir que uma criança
carregasse um peso maior do que ela pode carregar e dizer, se você não carregar, você está condenado. Então, eu penso dessa forma. Então, Provérbios 20:11 diz assim: até a criança se dar a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro ou reto. Então, aqui o texto deixa claro que ela pode fazer algo puro e reto ou não. Mais forte do que isso, porque alguém pode falar assim, não, aqui é a criança já crescida. Olha o que está escrito em Salmo 58, versículo de número 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Outras traduções vai falar desde o ventre, desde a madre. Ou seja, antes delas nascerem, os ímpios já se desviam. Nascem e já descaminham proferindo mentiras. Então, se uma criança é inocente, como justificar esses textos que mostram pra gente que a criança já nasce não só com uma tendência do pecado, com base no, porque o pecado original não é só tendência pecaminosa, é o pecado introjetado dentro do ser humano. Como, então, essa criança que já nasce, ela é inocente, mas ela comete pecado. Ela é inocente, mas as ações dela já podem ser vistas como boas ou más. Ok. Pastor Wagner. Vamos lá. O senhor falou sobre a inocência aí, por isso que eu trouxe à baila o tema, porque, assim, quando a gente fala de inocência de índios, como o senhor citou, a gente entra num caminho muito perigoso. Por quê? Porque se uma pessoa que não ouviu o evangelho, né? Como acontece com muitas pessoas no mundo inteiro. Citada como inocente pelo senhor, então mais correto não seria a gente não enviar missionários para pregar para elas, já que elas estão inocentes e elas já estão salvas por isso? Então, se a gente envia um missionário, a gente vai acabar atrapalhando, porque ela pode rejeitar a mensagem e agora ela vai ser condenada, sendo que ela já estava salva sem o missionário? Vamos lá. O senhor entendeu a pergunta? Entendi. São três perguntas. Vou responder a partir da sua, pastor Rodrigo. Não dá para distinguir uma pessoa inocente e culpada, sendo essa adulta, se não for baseado nas suas obras. Porque o ser humano tem comportamentos e comportamentos. Há pessoas que, por natureza, têm um comportamento ruim. E há pessoas que, por natureza, têm um comportamento melhor, não bom. Logo, segundo as Escrituras, as pessoas serão julgadas exatamente pelos seus comportamentos. Está no capítulo 1, versículo 18 a 22 de Romanos. É as atitudes das pessoas que vão condená-las. Jesus fala assim, eu, na verdade, sei que o Pai não vos condena. Eu também não vos condeno. O que condena vocês são as suas atitudes, os seus comportamentos. Capítulo 7 do Evangelho de João. Logo, o que Jesus deixa claro, que o que condena o homem são suas ações, são suas atitudes, são o seu comportamento. É claro, é evidente que não dá para definir que só há salvação pelo Evangelho por Cristo. Por quê? Porque o Evangelho está agora se expandindo a todos os povos. Mas, por muitos anos, o Evangelho era limitado a um pequeno grupo. É óbvio, então, mas é óbvio que é isso. É o que está escrito. Né? Basta crer em quê? Aí ele mencionou que os demônios creem. Creem para a salvação? Os demônios não creem para a salvação. Então, crer, todo mundo crê. Até o demônio crê. Agora, para a salvação, não. Por isso que eu estou dizendo aqui que é necessário só crer em Jesus para a salvação. Então, João Batista, no capítulo, aliás, João o Evangelista, no capítulo de número 3 de João, verso 36, ele diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Não diz aquele que crê no Filho, mas se batiza. Aquele que crê no Filho, mas lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não diz aquele que crê no Filho e faz boas obras. Não diz isso o texto. O texto diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aqui não é salvação física, é salvação espiritual. Mas aquele que não crê no Filho não terá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê em quem? Em Jesus, tenha a vida eterna e creia para a salvação. Então, esse texto de João 3,16, o 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para quê? Para salvar o mundo. Quem crê nele, João 3,16... 18, aliás, quem crê nele, diz a Bíblia, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no quê? No nome do unigênito Filho de Deus. Então, além da salvação da alma, Jesus ainda liberta o indivíduo. E aí, a gente precisa entender, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres, João 8,38. Então, aí a gente tem inúmeros outros textos que eu poderia continuar falando aqui, que é necessário você crer. Por isso, Atos 4,12 diz que não há salvação em nenhum outro nome. Então, igreja não salva, boas obras não salvam. Você, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Éfeso, capítulo 2, verso 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Agora deixa eu ouvir o Johnny, porque senão ele vai ficar com muita coisa para poder digerir. E aí, Johnny, você crê como os mormons? Qual é a sua opinião, irmão? 984-84-9988. Estão pedindo para eu ficar neutro aqui, mas, irmãos, é o seguinte, vocês me convidaram para gerir um debate e eu estou apertando dos dois lados, pode ser? Ah, não. Não é vou verdade. apertar já. Não é verdade. Você está apertando só de um lado. Deixa eu tempo ainda. Vai apertar do meu lado também. 984-9988. Vai lá. E aí? Esse mesmo texto que o pastor Joaquim usou, de João 3,16, ele leu alguns versos até o 18, mas não leu o 20 e o 21. E ali fala de prática. Não fala. Jesus não está falando, olha, Nicodemos, é só crer e pronto, você está sendo salvo. Não. Olha só no verso 21 desse mesmo João 3,16, que é só... todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, mas no 21, ou seja, continuando o contexto, melhor, vou ler o 20, fala assim, ó, quem pratica o mal odeia a luz. Então, estamos falando de prática, não é só de crer. Odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. O 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras sejam realizadas por intermédio de Deus. Então, o texto, dentro do contexto, mostra que também não é só crer, tem prática também. Mas aí essa questão aí não é resultado... Não é o que está dizendo o texto. Essa questão não é resultado de salvação e não para ser salvo, o texto pastor. não está dizendo que é para salvação. Mas fala de prática. Fala que ele está... Essa ideia de só crer... Porque só crer, a gente pensa assim, no nosso contexto brasileiro de entender o crer. Certo. Eu acredito, eu entendo que isso é bom, que isso é certo, mas eu posso acreditar e não mudar nada na minha vida. Olha, eu fiz muita oração de tudo quanto é jeito. Vou dizer pra você, leva essa toalha e passa nele, eu fiz. Leva esse lenço, eu fiz. Orava na roupa, orava não sei aonde. Tipo, tudo, eu falei pra Deus, tudo que eu puder fazer, eu fiz. Aí eu comecei a pregar pra enfermeira, pregar pro médico. Fiz culto lá dentro. Comecei, ministrar em várias igrejas. Comecei a fazer aquilo que eu podia fazer. Falei, Deus, é o que eu preciso fazer, eu tenho que fazer, então eu vou fazer. E com o Samuel, eu vou dizer pra você que eu era meio leiga. Eu não tinha a proporção da gravidade que ele tinha. A médica não falava a gravidade. Ela só dizia assim, olha, vamos aproveitar hoje, pensa no hoje, Ju, vamos dar banho nele hoje, vamos ficar com ele hoje. Ficava até 3, 4, 5 horas da manhã com ele. Então, assim, eu vivia pro hospital. A médica te preparava sem dizer que ele ia morrer e dizendo pra você nas entrelinhas, aproveita o agora, o hoje. Porque eu ficava, e aí, que dia que ele vai sair? Não, vem agora, Ju, vamos viver agora. Vamos dar banho nele. Vamos dar banho nele, fica com ele no colo, pega ele no colo. Então eu não tinha essa, malícia ou pretensão de falar, nossa, ele vai embora. Eu não tinha isso. Aí teve um último mês que ele começou a inchar muito, ele ficou muito inchado, porque era muito remédio, era muita coisa. E aí, eu comecei a ficar muito confusa. E eu falei, Deus, eu tava crendo que Deus ia curar. Que Deus ia curar. Eu falava, Deus, tu abriu um mar vermelho, tu ressuscitou, tu cura, liberta, tu cura câncer. Quem é o meu filho pra não curar? Só que ele não curou. E ele não curou. Ele decidiu não curar. Ou curar pra eternidade. Sim. Uma vez que ele parte pra glória. Teu filho morreu com 4 meses. 4 meses e 10 dias. Quem institui o casamento é Deus. Então a gente tem uma instituição e aí muitas igrejas vão tratar isso como um sacramento, né? Eu entendo que um pastor, um obreiro, como de fato estamos com 3 pastores nessa mesa, e com certeza 3 visões diferentes, né? Posso falar o senhor B, o pastor falar C, e ainda tem a opção D. Normalmente
Essa brincadeirinha vem do hebraico, né? Onde tem 2 ou 3 judeus, você vai ter no mínimo 5 interpretações. Ele tem 2 linhas e uma terceira via também, que nós chamamos de possibilidade. Então eu entendo o seguinte, nós fomos chamados para abençoar as pessoas. O texto de Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 10, ele diz assim, versículo de número 8. A língua, porém, ninguém consegue dominar e é um mal incontrolável, cheio de veneno e mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos. Não pode ser assim. E aí, quando ele continuar, é claro que Tiago está falando mal aqui da fofoca, né? O contexto para a igreja. Então, uma boca não pode amaldiçoar e abençoar. Ele dá ênfase à bênção. Tiago era o pastor da igreja aqui. A questão é a seguinte, porque a pessoa, ela escolheu o pastor, ela escolheu o obreiro, aonde que está escrito, quem que determinou isso nesses 500, 600 anos de Brasil, se eu quiser também entrar no contexto de Europa, eu finalizo fazendo uma pergunta. Que quem vaticina o casamento ou não, porque aí hoje nós temos o efeito civil e religioso. Você casou na igreja, você casou... Isso é cultural, né? Mas o que vaticina que a pessoa é casada ou não é o papel, o documento que ela tem, que ela vai falar que ela é casada ou não. Né? E isso é tratado pelo Estado. A questão é a seguinte, quando que surgiu essa ideia de que a igreja evangélica que vaticina o casamento de alguém ou não, que a pessoa ela tem que casar na igreja, ou que é o pastor que tem que dar a bênção, porque se não for a bênção do pastor não vale. Mas e quando alguém prefere o pastor, ele fala assim, pastor, eu gostaria que o senhor realizasse o meu casamento, mas ela não congrega na sua igreja, na minha igreja, por exemplo. Eu falo assim, não, aqui na igreja só realizo, porque tem isso, não sei se vocês pensam assim, não tem problema nenhum. Assim. Aqui na igreja, o pastor não aluga espaço, tem igreja que já aluga, a gente só vai realizar o casamento de quem é membro do nosso ministério. Então eu penso que não tem problema, porque a gente, o ecumenismo, mas a pessoa é de outra religião, e eu vou colocar minha restrição, acredito que o senhor vai perguntar. Eu posso ser preso, pode me chamar, o que eu não faço, não vou realizar casamento de pessoas do mesmo sexo. Sim. Eu não. É contra aquilo que eu acredito. Então, assim, tem várias outras pessoas aí. Mas agora, de pessoas de outra religião, que não congrega na minha igreja, mas que viu em mim a bênção de Deus, ou talvez a pessoa já foi cristã, teve uma educação cristã e prefere que um pastor faça essa bênção. Da onde que veio essa ideia assim? Se o pastor não abençoar, né? Desde o zero que começou, como que era feito antes? E por que é feito assim agora e por que esse é o efeito real, que só assim que vai ser recebido no céu? Tá, mas só para eu entender então, o senhor defende que poderia fazer o casamento ecumênico? Sim. Ok, perfeito. Pastor Igor. Bom, eu vou começar falando a respeito, né? O pastor Paulo Henrique, ele também é professor de grego, eu sou mais na linha do hebraico. A palavra ecumênico, né, vem de eucumene, né? Isso foi realmente originário pelo Heródoto, 400 anos antes de Cristo, tudo, que significa mundo civilizado. Em algumas passagens na Bíblia, existem 7 significados dessa palavra, mas as duas que eu chamo a atenção, a primeira é realmente todo e também a outra universal. Bom, a gente está em um debate dizendo assim, será que um pastor pode realizar uma cerimônia ecumênica? O ecumenismo é o seguinte, é não adotar um rito ou uma religião, né, abrindo espaço para outras religiões. Pastor Paulo, vou responder a pergunta dele e depois eu volto na minha introdução. Por que um pastor não pode realizar? E como e aonde está isso na Bíblia? Quer dizer, nós somos realmente ministros do Senhor. Nós fomos levantados, servos, filhos, para propagar o evangelho, a verdade. E não existe realmente a verdade, não existe aquilo que nós chamamos de evangelho sem realmente a verdade. A verdade é o evangelho, enfim, Jesus, enfim. Então o que acontece? Nós vemos desde Gênesis, capítulo 2, versículo 22, aonde Deus está constituindo ali a união.
né? E como também o Senhor, parafraseando lá em Mateus capítulo 19, versículo 4 e 6, ele fala a respeito: deixará o homem o seu pai e sua mãe, se unirá com a sua mulher e tal. Enfim, ali está constituído realmente o casamento. O pastor Paulo falou a respeito da questão civil. Quer dizer, no Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento, uma boa parte aí dos séculos do Novo Testamento, não havia cartório, logicamente, então não havia um casamento civil. O casamento civil só foi dado na Europa em 1836, que foi outorgado realmente o casamento civil. Só que no Brasil, só em 1946, quer dizer que o casamento anteriormente, que já existia cristão, que já existia a palavra e tudo, não valia? Vale, porque está muito mais ligado realmente a uma responsabilidade, a um contrato. O casamento, ele tem alguns conceitos. Primeiro, escolha, você escolhe por desejo, por sentimento. Depois o casamento, ele vem justamente aí por uma forma sociológica, que é um contrato. Você assina o contrato, então está outorgado, está em cima de leis e tal, que você precisa. E também espiritualmente, porque é uma aliança com Deus. Desde o princípio, no Jardim do Éden, antes da criação realmente, sabe, da propagação, ou melhor dizendo, né, depois de Adão, veio antes até mesmo. Em Adão e Eva já foi ali concretizado o casamento. E por que é que um pastor não pode realmente realizar? Eu penso assim, essa palavra pode, assim, eu vou até mais profundo, não deve realizar. Por quê? Porque se ele é um arauto do Senhor, se ele está realmente levando a palavra do Senhor, como esse versículo em Tiago capítulo 3, que colabora juntamente comigo, aqui o meu pensamento, se ele realmente está ali para proferir uma bênção, ele não pode estar realmente diante de outros líderes religiosos que propagam outras coisas, que creem em outras coisas e, consequentemente, em outros deuses. Então não existe realmente, sabe, o ajuntamento entre, até peço perdão por isso, entre trevas e luz.